E aí, gente, nem isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre staking. E staking é basicamente uma forma de ter um sistema de empréstimos com relação a uma Uniswap, PancakeSwap, que a gente vai ver que são plataformas, aplicativos que você pode fazer empréstimos usando diversos tipos de criptomoedas no portfólio deles. Então, por exemplo, você pode pegar de Ethereum para DAI, DAI para USDC, somente aquelas que são parte da Ethereum, né? Naturalmente. O que a gente chama de smart contracts. E você tem uma pool. O que é uma pool? O conceito de pool, liquidez não é associado somente a criptomoedas, né? Tem bancos de investimentos que tem pool de securities, né? Pool de investimentos, diversos tipos de instrumentos de investimento que estão ali. No caso, um banco, ele tem uma pool de depósitos com relação, que ele pode ter uma liquidez com relação à forma de empréstimos que são feitos, um certo controle, para não emprestar para quem não, talvez não consiga pagar, para conseguir gerar lucro através da taxa de juros. Então, financiamento de um carro, financiar uma casa, enfim, o banco sempre ganha nisso. Aqui é como se fosse um depósito, que fica numa pool, é um imposto de várias pessoas. Essas empresas normalmente investem inicialmente um capital inicial, essa pool. Então, normalmente a empresa ela tem mais dinheiro ali do que outras pessoas. Você investindo nessa pool, você tem o que chama de tokens de governança, que você pode ter mais decisão, como se fosse um acionista de uma empresa, só que mais acionista dessa moeda. Desse asset, desse produto da moeda. E aqui, por exemplo, na Binance a gente tem é, algumas moedas que estão relacionadas a pools de liquidez, né? Você tem a WBET, LDO, Ankar, o preço delas não importa. A questão é que elas são associadas ao foco em pool de liquidez. E também esse exemplo aqui com... Você pode ver aqui pelo volume de trade que não é um volume tão alto assim, em milhões de euros. Mas você tem aqui Launch Pools. Então, com relação à Binance, né? Que tem também tokens em relação a projetos de staking. Normalmente com relação a Ethereum, essas coisas aqui, né? Qual que é a questão? Por que alguém colocaria dinheiro nessa pool? Essa pool permite que a plataforma faça empréstimos. Por que as pessoas fazem empréstimos em criptomoedas? Porque tem pessoas que querem especular no preço dessas moedas, fazer empréstimos entre moedas para conseguir gerar retorno. O retorno não vai pra pessoa somente que pega emprestado para fazer lucro através de tentar ficar tentando achar variações de moedas para vender. Mas também vem só que empresta, porque a pessoa que tem dinheiro investido, ela gera um yield, né, um lucro associado a uma porcentagem com relação à taxa de transações que ocorrem nesse sistema. Não deu para entender? Um exemplo é o Cake Staking. Então é o Pancake Swap, eles fazem vários tipos de coisas desse tipo. Lembrando, isso aqui não é para investimentos, tá? Esse curso aqui é para ensinar como criptomoedas funcionam. Eu sugiro que você nunca se envolva com isso, sinceramente. Enfim, eu tô tentando só ensinar esse tema. Então, que já falei também no podcast, eu já falei sobre esse tema já com detalhes. Tem um episódio que eu falei sobre DeFi. Então, o que é isso daqui? Eu tô fazendo aqui um staking com 23 cakes. Que é a moeda. A PancakeSwap. Vamos ver quanto tá aqui. Cake Crypto. Vamos ver o preço. Então, na Coin Market Cap, o PancakeSwap tá em 2,27 dólares. Ok? O preço não importa, o que importa é a função da moeda em si, nesse contexto. Não é bem estável pra você ver. Acho que é ICO. É Coin Initial Offering. Coin Initial Offering. No COI, COI. Na verdade, eu acho que é ICO. Initial Coin Offering, que é quando a moeda ela é lançada, né?
Vai ver que teve uma alta aqui de volume. Foi caindo. Só que o foco não é isso, né? Então, basicamente, $2 ali. Tá valendo. Então, eu tenho aqui 23 cakes. Que vai dar, atualmente, na cotação atual, $52,46. Eu posso mudar pra 25. Não importa quantos tenho aqui. Eu vou pôr 25. É um número fixo assim. E aqui eu tenho a duração de quantas semanas eu quero deixar $57. Não sei quantos reais vai dar. Nessa pool. Várias pessoas colocam o dinheiro nessa pool e elas pretendem tirar depois de um tempo. Aqui tá pra 1 ano. Naturalmente o yield vai ser maior com, com mais tempo. Então, por exemplo, quando eu coloquei 1 ano, eu tenho $57. Eu tenho aqui algumas questões aqui, por exemplo, o VCake Pool APR. Aqui tá falando que tá gerado pela emissão de cakes, que é a moeda. Aqui é o faturamento semanal do staking e a questão de votos, de governança que você tem com relação ao quanto você investe. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos apelar aqui. Tudo isso de cake, dá pra ver que eu vou ter tudo isso aqui travado. 56 semanas. Você vai ver que eu vou ter uma porcentagem desse dinheiro aqui. Isso daqui é muito real, né? Eu vou colocar 20. 56. 5 cakes. $11. Então eu vou ter aí uma porcentagem semanal de ganhos. Obviamente 2,97 desse daqui de dólar é muito pouco, né? Mas se eu colocar aqui 50 já é uma coisa, né? Ou 500 cakes. É $1.000 aí. 6 mil e poucos reais. Não sei se chega a dar 7 mil. Com relação ao dólar atual. A questão é que esses cakes vão ficar parados aqui por 4 anos, né? Eu posso pegar também de 1 semana. O que eu vou ter questões de votação, mas eu não vou ter ganhos. Isso incentiva as pessoas que querem fazer yield farming, stake no caso, perdão, a não pegarem por curto prazo. Dá pra ver que com 1 mês já gera 0,04%. Do que de 1.000 é nada, né? Então, vou ver aqui, por exemplo, 1.000 vezes 0. Acho que tem que ser vírgula, 0,4%. Um valor muito baixo. Mas se for 2,34%, é alguma coisa semanal. Uns $5.000. Vai dar 117, assim sucessivamente. A porcentagem depende do tempo que a moeda vai estar ali. Como isso daqui é gerado através das pessoas colocando dinheiro nessa pool e fazendo. Outras pessoas fazendo empréstimos com essa pool. Soa como um esquema Ponzi, né? Soa. Eu não vou dizer que é. Mas soa como mais pessoas vão pôr. Então, se tem transparência na forma que se retira o dinheiro e tal, como funciona? Creio que não seja. E eu não investiria nisso. No máximo 5% do seu capital nesse tipo de coisa. Ou 5%, menos de 5%. Só um exemplo. Tem também o que é chamado de bridges. Um bridge na Ethereum é uma ponte da Ethereum, da blockchain da Ethereum com outras blockchains. Então, no caso, você consegue fazer, por exemplo, uma Bitcoin com base na Ethereum, por exemplo. Uma versão diferente. Acionada de Bitcoin, por exemplo. Você consegue utilizar para outras coisas, né? E que a gente tem essas networks, que são as networks que funcionam como pontes. Elas são blockchains que funcionam como ponte entre blockchains. Então, essa Smart Chain, por exemplo, da BNB é uma ponte. Assim como a Z5. Quem usa MetaMask sabe tudo aqui, né? Eu vou enviar, por exemplo, em DAI.
da Ethereum. Eu vou usar Ethereum pra BNB. Pra conectar Ethereum com a DAI. Eu vou colocar aqui 10 DAI. Tem base no dólar, né? Tá R$ 6,13 atualmente. E aqui, no caso, com essa bridge, você tem uma porcentagem, tem taxa que você tem que pagar em gás. Sabe aquele gás que a gente vê aqui no caso em Ethereum. E o seu foco é tentar gerar um lucro ao trocar de Ethereum para DAI. É como se fosse Forex. Tá apostando na Ethereum com relação a DAI. Você pode fazer da Ethereum para USDC. Enfim, na verdade, isso aqui no caso são. Ethereum na verdade é a network que você está usando. Posso fazer para USDC como moeda mais também fixa, né? Tem algumas bridges que eu posso usar. E cada bridge vai dar um valor diferente, né? Então a questão é que você pode passar moedas de um lugar para o outro, tem que pagar uma taxa. Usando essas pontes. Pra pegar de Ethereum pra USDC, pra você converter. É uma taxa de câmbio, na prática, né? Até eu mostrei aqui no Instagram um exemplo. Vamos ver se meu Instagram não vai avacalhar agora. A parte que eu tô. Ah, esquece. Eu deixei ali colocado certinho, mas agora deixa. E aqui você tem essas pools, que no caso tem uma coisa chamada yield farming. Você ganha a porcentagem com relação às transações feitas na plataforma. Tem várias opções aqui. Por exemplo, como em tokens mais estáveis, né? E no caso, por exemplo, aqui na USDT para WBNB, que é uma versão da Ethereum usando um protocolo específico, que é o RC20, entre outros, para você ter frações da BNB. Tem um valor específico. Então, o WBNB, por exemplo, WBNB, ele tá, que é diferente do BNB normal, 4.000. Uma versão do BNB em si. Ok. Então, mas tem a porcentagem de liquidez que tem a ver com esse sistema. O ponto é, você quer gerar liquidez para empréstimos serem realizados. E você quer, no caso, como. Tem dois tipos de pessoas. Tem o tipo de pessoa que coloca dinheiro na pool para fazer yield farming, para gerar liquidez de empréstimos. Porque o empréstimo precisa de um colateral, né? Você não consegue prestar sem dinheiro. Não é que nem no banco lá do Japão, dos Estados Unidos, que tem 0% de taxa de juros. Tem que prestar ex nihilo às vezes, por causa do sistema atual, né? Mas basicamente a liquidez é gerada por qualquer usuário. E é basicamente isso. Essa é a forma que o staking funciona nesse caso. Tem um exemplo mais fácil. Tem até como usar o NFT. Tem como você ter uma pool de NFTs que gera staking também. As NFTs têm um valor. Mas é pra outra aula, né? Esse set aqui mostra ainda mais. E ele tem aqui diversas moedas. Diversas networks. E você tem aqui, por exemplo, o tipo de empréstimo swap, né? Por exemplo, com relação a Ethereum. Pode ser Ethereum. E eu vou trocar aqui da Binance para BNB. Eu vou colocar 20. Que tá falando usando esse de stake. Então você tem que ter duas opções aqui. O staking líquido, ou liquid staking, que no caso os seus tokens são depositados nesse protocolo. Você recebe aquele yield semanal do que dizem, né? Com base no quanto você investiu. E o partial staking, que tem menos risco, segundo eles, né? Porque na verdade tudo aqui é especulação. Todos os preços das moedas são especulação. Tudo que você tá vendo aqui é especulação pura. Não tem como saber se um vai funcionar melhor que o outro. Mas esse daqui é o melhor e mais conveniente. É mais seguro, vai falar aqui.
Só que o yield é menor. Você tem o staking parcial dessas moedas. E perdas vão ser menores, no caso. Pode perder. Nesse processo de staking você pode perder também. E eles vão fazer também outro, né? Que é o Custodial Staking, que ainda não lançou. Vai ser preço menor. Em que você delega os tokens para uma pessoa de terceiro. Pra empresta. Meio que se empresta dinheiro, por exemplo, de Ethereum pra outra pessoa. E ela faz o stake pra você. Como isso é melhor, não sei. Tem que ver direitinho como funcionaria, né? Mas basicamente você consegue. Pô, aqui 12, 13. Escolher a rota, mas não parece que não tá mostrando. Você tem uma recompensa que você ganha ao longo do tempo através disso, né? Sim. Esse é o ponto do stake. Vou pegar aqui. Eles até. Quando você coloca antes. Na própria Ethereum você tem staking também. Esse stake vem, obviamente vem da Ethereum. Se alguém tem mais de 60 mil reais em Ethereum, acho que já dá pra fazer stake. Mas quanto mais você investe, mais você tem de stake, né? No caso. Eu vi aqui antes uma parte aqui que mostrou outra coisa. No Discovery aqui no Assets. Aqui, ó. No caso do WBET, ele tá colocando aqui os melhores provedores. Por exemplo, aqui o Inception, dando 3,16%. E depois de um ano as recompensas são de $316. No caso dessa ferramenta. Normalmente você tem que ficar meio assim com esse tipo de coisa de investimento que sempre vão dar certo. Sempre tem em vista, e aí eu recomendo o livro do Graham também. Mercados especulativos são extremamente improváveis de dar altas recompensas com segurança. Então, a cripto é um mercado especulativo, querendo ou não. Então, você dizer aqui, por exemplo, que com $1.000 nessa pool, dando Inception, você consegue 31 por ano, é bastante comparado à poupança, talvez, da maioria das bancos, deixa eu ver. Top. Acho que é assim que fala. Porcentagem poupança. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. É melhor. Rendimento, poupança, bancos, lista. Vamos ver a porcentagem. Ó, 0,5% ao mês. Com relação à taxa Selic. Taxa referencial com a taxa Selic. Selic menor por 5 anos, rendimento da poupança 70% da Selic. Então 0,5 é muito menor do que 6,16. Então é uma recompensa muito alta. Então você colocar meu aqui, no ano que vem vai estar aqui, que tem a chance, esse é o ponto, dessa pool ser hackeada. Ou se você não sabe, tem grupos APT, grupos financiados por Estado, com relação a grupos hackers que são financiados por países e hackeiam muitas criptomoedas. Então, por exemplo, aqui você vê aqui, por exemplo, Lazarus Crypto Steel. Então, por exemplo, aqui ó, eles roubaram 3 bilhões de dólares de startups. Uma startup de cripto. Na verdade, aqui 34 milhões, na verdade. Agora tem que pagar a Forbes, que eu pago aqui. Mas enfim, eu vi aqui nas notícias, tem muitos grupos. Grupos que. Aqui no criptomoedas, aqui, ó, 308 milhões. Enfim.
Pool Staking Hacked. Esse eu acho aqui rapidinho. Monoswap Hack. Usuários são orientados, né, a parar o staking e tirar seus fundos, né? Então hackearam essa Monoswap aqui e os usuários foram avisados para tirar seus fundos. Então o ponto é, a pessoa ela só consegue, esse é o ponto principal aqui. Eu colocando aqui ó, um dinheiro grande aqui, 10 mil, é um dinheiro razoável, tem pessoas que conseguem fazer isso. Ele dá um yield de 3,16% ao ano, dando R$316,19 segundo essa Inception aqui, usando WBET. Porém, essa pool, ela tá sujeita a hacking, porque a pool não é feita pela empresa da Ethereum, ela é uma empresa, tá usando ela como base para staking. Tem várias empresas que fazem isso. Então, a moeda, ela tem uma característica que várias empresas podem estar usando ela. Pagando gas aí, essa questão, porque a Ethereum acaba ganhando dinheiro. Porque a Ethereum é uma empresa tão bem sucedida assim. O ponto é que você não sabe se daqui a um ano alguém vai hackear. E hacking acontece todo dia. Mesmo se eu aumentar isso aqui, por exemplo, pra 5 anos. Cara, esse daqui vai ser maior que qualquer bonde do governo. Deixa eu ver. Pegar aqui. Bondes. Por país. Bonde é dos investimentos mais seguros que existem. Livro de Graham, o Graham, por exemplo, se recomenda 25% em títulos. São títulos do governo. Você tá ajudando o governo a ter mais dinheiro pra pagar suas dívidas. É isso. E, cara, nenhuma dá 3,16%. O que dá de tudo isso é junk bonds, que são bonds com alto yield, mas com alta volatilidade. Então, o título ele é seguro, mas por ano você vai ver aqui, ó, de 11%. Então, esse aqui são no caso de 10 anos, são bonds de 10 anos, que já é bastante tempo. Então, isso daqui, ele te dá vamos comparar com 10 anos com relação a bond. Cara, são 3.016, 3 mil, mais de 3 mil dólares. Então, era 10 mil, vai ficar com 13 mil. Cara, essa é coisa pra caramba, cara. E, por exemplo, essa daqui da Rússia, ela tá dando aqui. No caso, por exemplo, o Brasil dá 4,3%. Deixa eu ver. 10 anos, né? Vou pegar no geral. Bonds. Country. Acho que eu vou estar no mesmo lugar. Vou pegar dos Estados Unidos. Aqui. Ok. Então, por ano aqui, 0,676% é de 10 anos. Tem outros que estão dando negativo, né? Então, normalmente você tem que pegar de maior tempo. Mas a de 7 anos é 0,577%. E essa daqui é 3,16%. Então, normalmente, quando você está falando de investimentos, um mercado que já é especulativo, ele tem um ganho de 3,16%. Um mercado que depende da oferta e demanda por capital em criptomoedas que são voláteis, com relação a empréstimos que podem parar dessa network depois de um tempo. A questão é, como que você consegue 3,16% sem variação? Porque isso aqui tá falando que é 16%. Qualquer variação, tem que ter variação. Senão é uma pirâmide. Entendeu? Então, você não pode simplesmente sempre dar positivos. De repente a sua liquidez diminui na pool. Pode acontecer, tem pessoa. Porque a pessoa pode retirar os fundos quando quiser. Se todo mundo tirar o fundo agora. Basicamente, por exemplo, vamos supor. Tem 5 milhões de reais de dólares investidos naquela pool. Você investe 10 mil. Vamos supor que metade das pessoas tira dinheiro de lá. Então fica com menos de metade do que tinha anteriormente. Essa pool de liquidez agora, ela gera menos liquidez, ou seja, uma porcentagem menor para cada usuário. Mais que ele tenha investido tanto quanto for. Então,
E a liquidez está na capacidade de conseguir realizar empréstimos. Então não tem como isso aqui não variar. E até aqui você tem isso aqui variando ao longo do tempo, diariamente. Então aqui, ó, 0,01% variou no dia, a de 10 anos. Entre outras aqui com relação à taxa de juros e coisas do tipo. A taxa de juros afeta muito os títulos, né? E é uma coisa que o Graham também fala nesse livro. Então, o ponto que eu quero citar é que isso daqui é altamente volátil. Então não faça isso. Investimento de longo prazo nesse tipo não tem como dar certo. Então nada dessa empresa aqui, tô nem aí. A questão é que isso daqui é extremamente especulativo. Aqui, ó, 5,42% usando a DeFi, que são é um termo para finanças descentralizadas, né? Usando aqui no caso a BSC, WBAT e 5,42%. Cara, isso é anormal, cara. Se eu segurar, por exemplo, por um tempo menor. Por exemplo, você pode falar, cara, 10 anos obviamente é idiotice, mas vamos supor que seja um mês. Então, 10 mil gerou 49. Então, vamos supor para gerar um salário mínimo, por exemplo. Quanto precisa investir? 25 mil. 250 mil você consegue. É que, pera, vamos pegar em reais, né? Vou pegar 200. 50. Ok, 50 mil já gera 245 dólares. E vezes 6 já dá quase. Dá mais que o salário mínimo. Então, você gera um salário mínimo. É, no caso aqui é por ano, né? Eu tô confundindo. Eu tô segurando por um mês. Não entendo. Aqui tá falando um ano, só que é por mês. Então eu tenho que dividir por 12, né? Então é 1/12 disso. Ok. É que isso daqui parece tempo que tá aqui depois de um ano, as recompensas. Depois de segurar um mês. Mas enfim. Talvez eu não tenha entendido exatamente o modelo de negócio deles, né? Mas a questão é que essa taxa de recompensa não pode ser tão alta assim. E tem a questão de hacking também. E a questão de que algo tão. Não seria tão seguro com relação, por exemplo, a títulos que são naturalmente mais seguros do que outras formas de investimento em certos países, né? Quando investindo em um país decente, né? Então, é, então, a gente já viu aqui de bridges, já viu aqui de staking. Tem também outras plataformas como a Uniswap. Vou pegar aqui Uniswap com o Uniswap Staking. Aqui é uma plataforma de empréstimos, né? Então eles precisam de staking também. Então você tem aqui, por exemplo, a pool deles. Tem várias pools de liquidez, por exemplo, da WBTC, que é a wrapper de Bitcoin. Então, no caso, é a mesma coisa. Você tem uma pool que está no contexto dessa plataforma, dá tokens de governança também nela. Você tem um incentivo também, não é só a recompensa, é a governança. Você consegue, como se fosse um acionista da moeda. Então, você consegue fazer que essa moeda, sei lá, você pode implementar suas ideias, né? E provavelmente aqui também deve ter um fórum que você consegue conversar com as outras pessoas. Publicar coisas no fórum. Algumas moedas têm isso. Acho que a DAI tem isso também. Então, por exemplo, a balança de Apple, 1,3K de WBTC e 17 milhões em USDC. O USDC é dólar. Então, 17 milhões vezes. Não, é dólar porque é o PCE, né?
Aqui pra reais você tem que fazer vezes 6,3, né? Então, cara, é bastante dinheiro. Do tá WBTC. Eles têm 1,3K. É, pera. Bastante dinheiro. Eles têm. Se você não sabe, K é um termo muito para jogo, né? 1,3K é 1.300. Então é 1.300 vezes 94 mil. Essa conta seria melhor antes porque tava em 100 mil o Bitcoin esses dias. Agora há pouco tava em 100 mil. Mas ok. Quase 100 mil, na verdade. O ponto é que eles têm 1.300 vezes 94 mil. 607. Então, vou pegar aqui 1.300 vezes isso. Que vai dar isso aí. Você põe um ponto aqui, um ponto aqui. Bastante dinheiro. 122 milhões, é isso? É isso, né? É bastante dinheiro. Pra uma pool. Uma pool. Então qual que é a soma de todas as pools aqui? Então, por exemplo, DAI para o USDC. 39 milhões de DAI. 16 mil de USDC. Então, ao você fazer o swap com relação a essa pool. Swap não, ao você investir numa pool com relação a isso, você permite que as pessoas façam empréstimo. Então, por exemplo, eu posso vender 45 DAI para comprar 44 USDC. Tá muito certo. Então, eu posso trocar aqui para Ethereum. Posso apostar no dólar com relação a Ethereum. Fazer o contrário, né? Posso pegar aqui. Na verdade é o token, né? Eu posso, por exemplo, aqui. Ver da mesma coisa. Aqui no SDT muda um pouco, né? Muda, porque as moedas elas mudam com o tempo. As variações delas, né? Vamos supor para o SDT para o USDC, por exemplo. Eu pôr 15. Você vê que tem uma variação. Então, se for ao contrário, o SDC para o SDT, tem uma margem. É uma margem pequena, é como se fosse Forex. Mas você tá fazendo um swap aqui. É diferente do que a gente tem aqui, né? Que não é um swap. Então, eu vou vir aqui de novo em Earn. Não é diferente do que isso daqui já é uma coisa mais direta, né? Então, eu venho aqui em Earn. Spot. Então, isso daqui é diferente de você apostar nesse contexto aqui. Já tem uma forma de controle maior e tal. Tem a forma de controlar o seu limite, stop limit, coisa do tipo. Então, eu compro quando tá baixo e vendo quando tá alto, né? A relação entre, no caso, a algo USDC. Vamos pegar aqui o USDC. Eu quero achar a DAI para o USDC. Vamos ver se eu acho aqui. DAI. Tem o USDT para DAI, né? Então, a relação da USDT para DAI. Tá todo torto esse gráfico aqui. Vou pra hora. Como são stablecoin a DAI as duas são stablecoin, né? Dá pra ver que a paridade é bem diferente. Não dá nem pra entender esse gráfico. Mas enfim. Você tem essas trocas que você tem uma margem. Você, por exemplo, aumentar pra 55 mil. O SDC tem uma margem aqui de 0,78. Só que a questão é que as pessoas que fazem isso, elas pegam empréstimo do SDC, por exemplo, trocam pra DAI, depois pra o STT, Tether, enfim. Faz um monte de troca pra gerar lucro. Então não é só assim, só no swap, né? Não é apenas só no swap.
como também se controlar aqui o limite que você vai vender, comprar, enviar, comprar, enfim. A questão é que você tem essas pools de liquidez que geram um yield. Na minha opinião, em vários aspectos não é fictício, né? Pode dar ruim. Tem outra também. Vou ver aqui. Staking Platforms. Ou melhor. Eu esqueci o nome de outro. Compound. Lembrei da Compound. Essa que eu aprendi num curso. Tudo aqui principalmente eu aprendi num curso da DDX.org, que tem lá um muito bom sobre moedas, né? Além de outros. Então, Compound Crypto. Aqui mesmo. E aí, é o mesmo esquema. Aqui, ó, eles estão falando que eles têm um sistema que pode permitir empréstimo, que tem um colateral aqui em 17 mercados, com tudo isso daqui de grana. É 2 bilhões de dólares, né? Nossa, já faz essa empresa unicórnio, né? Então, tem os mercados, tem a parte de governança ali das pessoas que têm dinheiro nessa pool. Então, lembra, tem a pessoa que tem dinheiro na pool, coloca dinheiro na pool, várias pessoas fazem isso, elas ganham token de governança pra ter meio que voz no contexto da moeda. Então aqui, ó, a oferta de capital deles é 3,13 bilhões. E o que eles faturam, não sei se isso aqui é anual, é 1,4 bilhões e de tanto de colateral é 2,9 bilhões. Mas parece ser esse daqui, menos esse daqui. E aí você tem o de empréstimos, que é o borrowing. Então tem aqui de Ethereum, usando diversas bridges, né? O que isso aqui são bridges? Lembra que é aquela ponte entre moedas. O total que foi ganhado. Mas aqui é o tanto de lucro que essa pool gerou. E ela vai dividir para as pessoas que mais investiram nela. E a gente pegar, por exemplo, essa daqui do Ether. Todo de colateral é o que pode ser usado para. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer um empréstimo de 200 milhões se eu não tenho como colateral somente 10 reais. Tipo, é óbvio, né? Então, você pode ver que o total de empréstimos não pode exceder o colateral que eles têm ali, né? O colateral funciona assim, vamos supor que você quer comprar um restaurante. Você não tem dinheiro suficiente para financiamento e você não tem uma forma de provar que você consegue pagar. O banco, ele quer uma forma de garantir que ele não vai perder dinheiro nesse financiamento. Ele ganha com juros, mas se você não pagar, ele não ganha nada. Então, você coloca a sua casa como colateral. Se você não paga o financiamento do seu restaurante que você comprou, com seus lucros e tal, o dinheiro guardado, que também pode servir como colateral, parte da sua casa. É mais ou menos assim. Você pode ter dinheiro como colateral. Então, eu quero pegar um empréstimo de tanto, mas eu não quero pagar no débito, eu quero crédito. Que você consegue ter um capital de giro maior, dinheiro fixo, enquanto você faz lucro para pagar o financiamento. Aí você já tem um colateral em relação a isso. Enfim, a liquidez disponível 23 bilhões, que é bastante. O empréstimo líquido, e o que foi ganhado foi de 2,45%. E a questão é que isso permite que as pessoas que participam dessa pool ganhem pela porcentagem de quanto elas investiram e quanto tempo que o dinheiro delas está nessa pool. Ganhar mais, né? Mas lembra que você pode retirar o seu dinheiro da pool quando você quiser. Essa é uma parte importante. E isso daqui da Ethereum, né? Vamos pegar outra aqui. A Polygon. Essa Polygon é muito boa pra camadas Layer 2, né? Permitem mais transações. Vamos pegar uma que tem mais dinheiro. Eu acho que. Tem algumas que só tem. Ó, essa aqui só tem 370 mil, por exemplo. E esse bridge provavelmente tem uma relação entre pontes de blockchains, né? Eu acho que a maior é aquela lá mesmo.
Na verdade, essa do USD Coin, né? Tem o colateral de 1,11 bilhões. E é interessante porque é bom que tenha uma pool que tenha um asset que seja seguro, né? No caso, uma que tem base no dólar é naturalmente segura. É a moeda mais usada. Então, por exemplo, 1,11 bilhão de colateral e total de empréstimos tomados. Empréstimos tomados foi 406 milhões. E aí você toma emprestado para você tentar fazer o, uma forma de você conseguir comprar moedas tendo uma porcentagem maior. Como se fosse Forex. Então você quer comprar por 2 reais. Vamos supor que você quer comprar por $2 e vender a 2,50. No caso com stablecoins. É basicamente isso. E é muito interessante. A Compound é uma das maiores empresas nesse Uniswap também. E também aqui a parte de governança. Lembra que eu falei que você tem token de governança? Então, quanto mais você tem moedas aqui, como se tivesse porcentagem de uma empresa. E aí, por exemplo, essas pessoas aqui não necessariamente trabalham na Compound. Elas. Obviamente, as pessoas que trabalham na Compound têm bastante moeda investida aqui. Mas, por exemplo, se eu tenho dinheiro suficiente aqui, eu posso propor coisas aqui. E ter coisas que são aprovadas com votos dos usuários. Então, são votos. Então, aqui foi cancelado, por exemplo, é uma que foi aceita. E você tem os votos que são a favor e contra. E é legal que é tudo escondido quem votou. É tudo descentralizado os votos. Aqui todo mundo votou a favor, pelo que parece. E, ó, acho que é curva de taxa de juros e incentivo de recomendações para stablecoins e AWT. Comets. Então tem os detalhes aqui. Então as pessoas elas aceitaram isso, né? Dá pra ver todo mundo. Isso aqui são pessoas que têm uma porcentagem de voto maior. Quanto mais você investir, mais você tem é, de. Como se pode dizer? Poder, né? De voto. Ó, o programa de crescimento da Compound. Aqui parece que foi cancelado. Enfim. Que voto. Aqui só tá mostrando os votos recentes, mas enfim. Acho que parece que tem 387 pessoas que votam. Obviamente, se você pôr $1, não vai dar certo. É o suficiente. Esse aqui, por exemplo, passou. Vamos ver se tem votos contra. Acho que não, né? Parece que as pessoas elas ficam de boa. Mas pode ter votos contra. E aí você, sei lá, dessa questão, né? Mas o ponto é que tanto o Uniswap quanto o Compound, eles são sistemas de staking. Como eu mostrei aqui também, vou só tirar isso aqui. O staking em si é uma forma de você ter uma pool de investimentos que gera um yield com relação a empréstimos realizados. Esse dinheiro não é investido em ações, não é investido em nada. É através de yield. Isso pode ser facilmente hackeado. Os ganhos são muito altos para ser seguro. É um investimento de alto risco. Então eu creio que 5% do seu capital no máximo é um investimento de alto risco mesmo. Então, como eu disse, esse mercado é extremamente especulativo. Naturalmente, tudo que eu mostrei aqui é altamente especulativo e tem problemas. Talvez, principalmente quem é dono dessas plataformas que ganha de verdade, né? É aquela mesma coisa de um cassino, né? Cassino sempre, a casa sempre ganha, né? Mas o ponto é que existe essas questões de pessoas que usam. Senão não teria jeito de investir nessas questões. Então, por exemplo, aqui a gente tem na Binance, o volume de trade com relação a staking é de 2,57 milhões. Claro que o colateral com relação a staking
é bilionário. Como você viu só na Compound e na Swap. Já tem aí bilhões investidos, né? Eu não sei se tem relação dessas empresas uma com a outra. Enfim, a questão é que isso existe, né? E como eu disse, tem as NFTs podem gerar staking. Então, eu vou falar de NFTs em outro episódio. Mas a questão é que NFTs podem gerar staking. Então, você tem uma pool de NFTs. Vai ver que o volume de trading aqui é maior do que a de staking. De 3 bilhões. Não, 3 milhões. Não, é 3 milhões, não, né? Eu fico confundido quando tem M no final. 3 bilhões. Com esse M aqui, acho que é de milhões, aí fica. Bilhões circulando de NFTs. Então, por exemplo, da Decentraland, por exemplo. No caso, a Mana, é a moeda desse negócio. Então, essa moeda aqui é com relação à Mana, né? Então, você tem relação aí de NFTs que também podem fazer pool de liquidez. Mas isso é para outro episódio. Até a próxima.